uma inspeção no avião da Voipés. O documento mostra que essa aeronave já apresentava alguns problemas no painel. Vamos chamar o André Anelli mais uma vez ao vivo de Brasília, vai trazer as informações dessa apuração. André, que tipo de informação que essa inspeção acabou indicando e que agora vem à tona naturalmente, hein? Pois é, Caniato, um documento do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, aponta que uma das pendências no avião da Voipés era um problema no EHSI, o Indicador Eletrônico de Situação Horizontal, que é um dispositivo que ajuda os pilotos a visualizar dados de navegação, mas esse equipamento ele não é indispensável e nem é obrigatório. O EHSI reúne em uma única tela algumas informações como, por exemplo, bússola, GPS, radar e outros dados que normalmente precisam ser consultados em instrumentos diferentes. Embora um avião possa voar sem esse dispositivo, a ausência dele pode sobrecarregar o piloto em situações que exigem a consulta de muitas informações ao mesmo tempo. Em alguns tipos de aeronaves e rotas, as agências de segurança exigem o uso desse equipamento. O documento revela a pendência de manutenção do EHSI e esse documento revelando essa pendência foi revelado pelo jornal O Globo. Em nota, a Voipés não negou eventuais problemas listados nesse relatório, mas afirmou que o avião estava dentro dos padrões exigidos para decolagem. Caniato. Agora, André, você inclusive nos trouxe uma informação há pouco no grupo da nossa redação que foram liberadas as imagens das caixas pretas. Enquanto você trazia a sua informação, nós exibimos para as pessoas que nos acompanham pela TV por assinatura e também pelas plataformas digitais essas imagens das caixas pretas. O que é possível considerar em relação a esses equipamentos? Onde eles estão? Já com o CENIPA? Foi o próprio CENIPA que permitiu essas imagens ou que acabou divulgando as imagens das caixas pretas que foram identificadas no dia de ontem, André? Exatamente isso, Caniato. As caixas pretas já foram trazidas aqui para a capital federal, já estão em posse do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e a previsão desse órgão, que é vinculado à FAB, a Força Aérea Brasileira, é que os dados preliminares das investigações envolvendo essa queda da aeronave sejam divulgados em até 30 dias. Nesse momento, então, começa o trabalho preliminar de análise dessas duas caixas pretas, uma vez que uma é referente à conversa dos pilotos e a outra em relação ao que acontecia na cabine e agora, com base nessas informações, os agentes do CENIPA vão avançando nessas apurações que prometem ser realizadas num prazo de até 30 dias para que pelo menos os dados preliminares sejam divulgados. É a primeira etapa dessa análise, uma vez que as caixas pretas foram retiradas já no dia de ontem, lá da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, trazidas aqui para a capital federal e, inclusive, esse trabalho agora acompanhado também por aquele centro de crise que foi montado e liderado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O ministro Silvio Costa Filho, pessoalmente, tem passado as informações ao presidente da República, presidente que continua aqui na capital federal, não tem mais compromissos oficiais no dia de hoje, mas vai sendo abastecido com novas informações a respeito desse acidente. Até o momento, inclusive, a gente aproveita a oportunidade aqui, Caniato, para dizer que existe uma avaliação ainda preliminar por parte da Presidência da República sobre a possibilidade do presidente se deslocar no futuro próximo até o interior ali de São Paulo para acompanhar de perto, pessoalmente, esses primeiros trabalhos das investigações. Mas essa informação ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto. O presidente da República, portanto, segue aqui na capital federal recebendo as informações por meio do centro de crise montado e liderado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, que tem inclusive a participação do CENIPA, o CENIPA agora já com essas caixas pretas, então, para fazer as investigações e avançar nas apurações para que sejam reveladas as causas desse acidente. Caniato. É isso, André Anelli de Brasília trazendo as atualizações e também as últimas informações do dia seguinte ao acidente aéreo com o voo da Voipés na cidade de Vinhedo. Bom trabalho para você, a gente volta a conversar. André Anelli.
Bem, eu vou chamar agora o Diogo da Luz, porque é importante, de trás para frente, viu, Diogo? Trouxemos as imagens, inclusive, das caixas pretas, são duas, né? Caixas pretas na cor laranja. Conta para a gente, explica como é esse procedimento de armazenagem das informações. Então, uma caixa preta acaba gravando, registrando tudo que os comandantes falam durante o voo e também a interação com as torres de comando, de controle. E essas informações são de fácil acesso, ou seja, os técnicos do CENIPA conseguem extrair essas informações ou é preciso que você acione, por exemplo, o fabricante do dispositivo? E a outra caixa preta, ela armazena dados e informações do equipamento propriamente, é isso? Exatamente isso. Elas são, em princípio, de fácil extração pelo próprio CENIPA, ele tem ferramentas para isso, mas às vezes os danos são um pouco maiores do que se desejaria, então é preciso mandar, nesses casos, para o fabricante que tem mais recursos para fazer a extração dos dados. Quase sempre se consegue extrair tudo. Do caso dos dados de voz, é bastante provável que, conseguindo extrair, o CENIPA não dê publicidade de todos os 30 minutos. Primeiro, porque alguns não são importantes. Se houve antes disso falas que não digam respeito ao acidente em si, às vezes o sujeito falou qualquer coisa com relação à família e etc. Todos nós temos nossas queixas, elogios e assim por diante. Eles vão preservar as famílias, logicamente. E os dados finais, às vezes, eles são muito fortes, muito intensos, e o CENIPA procura usar para investigação, mas não dar a público para se divulgar em rádio, televisão, jornal, e eu acho isso compreensível também em respeito às famílias. A outra caixa preta, ela registra uma infinidade de dados sobre o que estava acontecendo com o avião, temperatura do motor, altitude, velocidade, a atitude, ou seja, estava subindo, descendo, virando, desvirando, uma série de coisas que dá para entender, fazer um mapeamento muito claro de tudo o que aconteceu. Se o flap estava acionado, se o trem estava baixado e assim por diante. Então, a junção desses dados vai trazer muitas informações. Não é de se estranhar que daqui a uma semana, ou no máximo 10 dias, já tenhamos esses dados e um indício bastante razoável de boa parte dos fatores contribuintes para o acidente. Se me permitir, eu queria falar rapidamente sobre esse EHSI isso, exatamente, que estaria inoperante. Importante isso. Daniel, eu fico muito tranquilo com relação ao EHSI inoperante e o caso do avião. Não me parece que vai ser fator contribuinte, isso é normal. Todos os aviões desse nível têm o chamado MEL, Minimum Equipment List. Vou procurar ser o mais simples possível. É um manualzinho que diz o mínimo que aquela aeronave precisa ter funcionando para poder fazer o voo seguro naquela condição. Porque muitas coisas são redundantes. Então, às vezes, uma lâmpada queimada, um instrumento de painel que tenha redundância de 2 ou 3, redundância quando tem mais de um, ele pode ser dispensável. Esse aparelho, ele é de navegação, é mais ou menos como dizer assim, olha, você tem o Google Maps e o Waze no seu carro. O Google Maps não está funcionando, mas você tem o Waze. Posso ir? Consigo chegar no lugar? Posso ir tranquilamente. Entende? Então, é uma coisa como essa. Alguns poderão dizer, poxa, mas o Diogo acaba tendo sempre alguma explicação, desde ontem para tudo, normalizando as coisas. Não, eu acho, sim, é verdade, eu tenho essa explicação porque eu não enxergo, pelo menos até aqui, desleixo, irresponsabilidade, descaso para com as pessoas. O que me parece cada vez mais é que, claro, houve erros, houve uma sequência de erros que nós não sabemos quais e essa sequência de erros precisa ser atendida. Mas muita gente está querendo procurar um culpado, um criminoso. É normal, a gente quer descarregar a raiva em alguém. Até aqui, me parece que foram erros e não má fé. Com certeza. Agora, Diogo, a gente tem visto, inclusive, durante a programação da Jovem Pan News, a gente vai trazer também informações sobre os passageiros, né? No início houve, claro, todo um cuidado por parte dos veículos de comunicação para evitarem a divulgação preliminar dos nomes, uma vez que há uma questão ética, é preciso respeitar justamente o comunicado para os familiares, para os parentes. Isso é primordial, é o fundamental, é o mais importante. Depois desse comunicado feito, é que os veículos tiveram acesso às informações sobre a lista de passageiros e, a partir daí, nos debruçamos em identificar algumas figuras. Havia ali
empresários, educadores, fisiculturistas, esportistas, jovens, crianças, enfim. É muito triste, médicos também. É uma situação muito triste, né? Porque quando a gente fala de um desastre aéreo, a gente fala de pessoas, né? Pessoas que tinham planos, projetos, sonhos, né? Fazer uma viagem é ir em busca de algo, né? Um compromisso, um encontro, um reencontro. Estamos na véspera exatamente do Dia dos Pais, enfim. Queria que você trouxesse uma reflexão rapidamente sobre o ato de viajar de avião. Sempre após um acidente aéreo, eu observo muitas pessoas que ficam com medo, com receio de comprar um bilhete aéreo, realizar uma viagem de avião, porque acham que isso é mais comum do que se imagina. Queria que você trouxesse uma reflexão importante sobre o quão seguro é o transporte aéreo. A estatística nos garante, Daniel, não é questão de opinião, de vontade, de querer convencer as pessoas. A estatística nos mostra que é extremamente seguro viajar de avião. E não é dizer, bom, depois que caiu uma hora que fica mais seguro. Não, não é isso, não tem nada a ver. Mas é muito seguro. E as pessoas ficam com medo, a gente tem medo do desconhecido. E o avião é mais incompreensível para muita gente do que o ônibus. Então pessoas vão dizer, não, eu vou de ônibus para Cascavel da próxima vez, ou eu vou de carro. Eu não tenho dúvida que é seguro andar de carro, é seguro andar de avião, andar de ônibus, mas é muito mais seguro andar de avião. Estejam certíssimos disso. Acontecem acidentes, fatalidades. O que eu queria mesmo, Daniel, e todos os ouvintes que nos acompanham, é que as autoridades policiais, inclusive as autoridades federais, autoridades trabalhistas, tivessem a mesma lupa que tem sobre os acidentes aéreos, que lhes dá visibilidade também, que tivesse a mesma lupa sobre os acidentes rodoviários, sobre os acidentes no chão. Sim. Esses são, embora seguros, muito menos seguros que o de aviação e tem muito menos atenção das nossas autoridades, infelizmente. Diogo da Luz, quero agradecer mais uma vez pela